O Senhor Jesus disse: Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note, é importante vermos a aplicação dos textos. Quando o Senhor Jesus fez a sua resposta, ele usou dos 3 gêneros gramaticais, ele usou 2. Usou o gênero masculino, referindo-se aos apóstolos na pessoa de Pedro, Petros. E Petros, traduzido do original para a nossa língua, quer dizer pedra quebrada. Com respeito à declaração de Pedro sobre a sua pessoa, tu és o Cristo, então ele usou para essa referência o caso neutro e disse: sobre esta pedra ou Petra. Petra, no caso, é a pedra inteira, sem ser quebrada, é a rocha. E então, sobre esta Petra ou pedra inteira, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o apóstolo Pedro escreveu 2 cartas. E nas suas 2 cartas, ele fala isto com muita clareza. Quando ele se refere a Cristo como fundamento, então ele usa Petra, a pedra fundamental, a pedra que os edificadores rejeitaram. Mas quando ele se refere aos discípulos, aos apóstolos, ele se refere a Petros. Petros é pedra quebrada. Então ele diz: edificadas, edificadas. Essas pedras quebradas, edificadas, formam a igreja do Senhor Jesus. Então isso não deixa dúvida para ninguém. Cristo é a pedra fundamental, a rocha sobre a qual os Petros, discípulos, apóstolos, seguidores, são justapostos, são edificados, formando nessa edificação a casa espiritual. É importante isto, esta referência de Pedro, porque nela, em assim fazendo, ele também reconhece e declara a sua incompetência de ser o fundador, o organizador da igreja. A exegese é clara, não deixa dúvidas. E uma coisa importante, a igreja continua sendo edificada, e nessa edificação nós somos os Petros, eu, você e todos quantos creem, somos os Petros, ou pedras quebradas que, justapostas, edificadas, construímos a igreja do Senhor em todos os tempos, até a segunda vinda do Senhor Jesus. Então vamos ao fato real. Edificada a igreja, o Senhor Jesus, como seu fundador, como seu Senhor e fundador, incumbiu-a, depois de edificada, evidentemente, incumbiu-a de anunciá-lo perante o mundo. Anunciá-lo para que, por meio do anúncio da sua pessoa, o homem ou aqueles que ouvissem a respeito desta realidade pudessem conhecer a bênção eterna que Deus tinha preparado e tornou esta bênção conhecida para todos nós através da pessoa de Jesus Cristo que veio até nós. Daí a razão, porque esse Jesus, em falando aos seus apóstolos, discípulos e seguidores, firmou exatamente esta verdade solene, eterna e sublime: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A salvação de Deus, portanto, propagada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, veio para todos, todos indiscriminadamente, para todos aqueles que creem. Sabe por quê? Porque Deus não faz separação ou acepção de pessoas. A nossa cidade, Fortaleza, o nosso estado, foram agraciados com esta bênção. Foram agraciados com esta bênção exatamente no ano de 1875, quando, saindo do Recife, em direção ao norte do país, numa viagem missionária, aportou à nossa Fortaleza um servo de Deus, missionário,
o reverendo John Rockwell Smith, ele chegou à Fortaleza, então lançou a semente do Evangelho, plantou a semente do Evangelho com a pregação da palavra de Deus. Não fixou, não permaneceu, porque ele tinha incumbência para ir adiante. Mas foi a semente lançada, foi a semente plantada. Em retornando ao Recife, depois da sua viagem missionária, ele mandou para a Fortaleza um evangelista, um obreiro, um homem que era colportor, vendedor de Bíblias e literaturas evangélicas. Este homem se chamou João Mendes Pereira Guerra. Veio para a Fortaleza para dar assistência, dar o apoio àquelas plantas que surgiram do lançamento, da semeadura do Evangelho, quando da passagem pelo reverendo Rockwell Smith. Mais tarde, depois de João Mendes Pereira Guerra, que tem hoje remanescentes no nosso meio, na nossa cidade, então chegou também um outro missionário americano para residir juntamente com João Mendes Pereira Guerra, residirem na cidade de Fortaleza e assim darem continuação à obra que foi iniciada por Rockwell Smith. Esse fato aconteceu no período de 1875 até 1883. E nesse último ano de 1883, no dia 8 de julho, foram recebidos na cidade de Fortaleza os primeiros 12 evangélicos, ou mais conhecidos, protestantes, em nossa cidade e, por extensão, abrindo portas para todo o estado. Foram recebidos estes através do batismo bíblico, orientado, determinado pelo Novo Testamento, com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E da cidade as portas se abriram para o estado, de modo que logo em seguida as igrejas co-irmãs dos seus vários ramos e grupos denominacionais foram chegando para e passo, e em aqui chegando também com a mesma tarefa, com a mesma responsabilidade, com a mesma missão, foram se instalando em nossa cidade, em nosso estado, se espalhando pelos municípios, de tal maneira que, daquela data até hoje, os 184 municípios do nosso estado, todos hoje têm o trabalho do Senhor, têm a igreja do Senhor, conhecem o Evangelho, têm o Evangelho pregado por todas as igrejas co-irmãs. Uma coisa muito importante, meus queridos amigos, telespectadores, é que essa missão foi iniciada à mercê da graça de Deus pela igreja presbiteriana. Poderia ter feito por outra igreja co-irmã, mas ele escolheu, não sabemos por quê, e nem perguntem, porque nós não temos respostas. Mas ele a escolheu, e por seu intermédio ele abriu as portas de tal maneira que as demais igrejas foram chegando e foram realizando esta obra do Senhor, cumprindo com fidelidade, com lealdade, com responsabilidade, com dedicação, até mesmo com sacrifício, porque seria impossível aqui narrarmos as dificuldades, as perseguições, os sacrifícios, mortes e outras tantas coisas acontecidas no trabalho de implantação e propagação do Evangelho através do nosso estado. Porém, estas igrejas, inclusive a igreja aniversariante, a igreja presbiteriana de Fortaleza, conscientes da sua responsabilidade, seguiram, como estão seguindo, a orientação e doutrinação do apóstolo Paulo ao escrever ao jovem ministro Timóteo, na condução da igreja que estava na cidade de Éfeso: Timóteo, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então você pergunta, qual é a missão da igreja então?